Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como seu principal destaque êxodo no caos. População deixa Porto Alegre e acampa até em estrada. Outras cidades têm bairros inteiros desertos. Mortes chegam a 100. Com boa parte de Porto Alegre inundada, sem água e luz e em racionamento, quem pôde partiu. Milhares rumaram ao litoral e tantos outros não tiveram opção a não ser montar acampamento no acostamento da única porta de entrada e saída da capital, a RS 118, onde dormem, cozinham e esperam a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul arrefecer. A saída da cidade foi com uma grande cena de guerra e nós fugindo do fronte, relatou Nariane Cagliari ao enviado especial Eduardo Graça, na praia de Capão da Canoa. Contando outros 7 municípios, mais de 500 mil de pessoas receberam ordem para evacuar residências, segundo o levantamento do Globo. O estado tem 100 mortos, 130 desaparecidos e 163,8 mil desabrigados em meio à previsão de tempestades e frio nos próximos dias. A face da tragédia contada em 25 histórias. De Miguel Eduardo, de 1 ano, a Olide, de 84, amigos e parentes detalham a morte de parte das vítimas das inundações. Combustível é racionado no Rio Grande do Sul e seguradoras aceleram pagamentos. Infraestrutura de rodovias à internet vai demorar a ser restabelecida e impacto nos setores econômicos se ampliam. Marcas da editora Globo criam um ambiente digital e liberam acesso. Conteúdo sobre a tragédia reunido no ambiente SOS Rio Grande do Sul nos sites estará aberto a todos os leitores. Na coluna de Malu Gaspar, catástrofe desmoraliza teatro das medidas preventivas. Miriam Leitão fala sobre os efeitos duradouros da crise anunciada pela ciência. Merval Pereira sobre voltamos a nos unir por uma causa, apesar dos aproveitadores. Excepcionalmente, nos próximos dias, a Editoria de Brasil, na qual se publicam as reportagens sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, abrirá a edição do jornal no lugar da Editoria de Política. Uma das imagens que o jornal O Globo traz na sua capa hoje é de cavalo ilhado sobre o telhado de Canoas e que vira símbolo da dificuldade de se resgatarem os animais. A entrevista de hoje do jornal O Globo é com Ricardo Nunes. O apoio de Bolsonaro é muito importante. Pré-candidato à reeleição, o prefeito de São Paulo afirma que quer o ex-presidente em sua campanha, embora não mantenha contato estreito com ele. Nunes não vê golpismo no 8 de janeiro, mas sim vandalismo, e explica por que mudou de opinião sobre a privatização da Sabesp. Percepção da economia continua a comprometer a avaliação de Lula. Pesquisa Quest, realizada entre 2 e 6 de maio, mostrou que oscilou de 35% para 33% a aprovação do governo Lula, dentro da margem de erro. Em agosto, estava em 42%. No segundo caderno, Fernandona, fenômeno do público. Aos 94 anos, Fernanda Montenegro faz sucesso com a leitura A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, em teatro no Leblon, que tem ingressos disputados com lista de espera e espectadores de outros estados. Nos Estados Unidos, seguram remessa de 1.800 bombas para Israel. Casa Branca teme o uso de armas americanas de grande poder em ofensiva em Rafah, que abriga 1,4 milhão de palestinos e tenta fazer Tel Aviv recuar. Dividido, Banco Central reduz ritmo de corte dos juros. Com o voto de Minerva do presidente Roberto Campos Neto, que seguiu os diretores indicados na gestão Bolsonaro e não aqueles nomeados por Lula, o Copom cortou a taxa Selic em 0,25 ponto para 10,5% ao ano após 6 cortes de 0,5 ponto, citando incertezas fiscais e inflacionárias. E por fim, gigante têxtil Conteminas entra em recuperação judicial. Fundado pelo ex-vice-presidente José Alencar e hoje sob o comando do presidente da Fiesp, o grupo teria dívidas de R$ 2 bilhões. O lucro cai desde o ano de 2020. Oceli, quais são os destaques do Estadão? Capa do Estadão de hoje, Lorena, ainda é sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. É o destaque. Essa foto aqui, no alto da página, olhem aí.
muitas fardos de água, roupa, alimentos. A Força Aérea Brasileira recebe doações em base aérea de Brasília para envio ao Rio Grande do Sul. Água potável e cobertores são prioridade. Refugiados climáticos dormem em carro e nas ruas. Desorientados, milhares de gaúchos estão sem rumo. O motorista Edson Ramírez, de 51 anos, divide sua caminhoneta com 4 pessoas. Do veículo, ele vigia a casa alagada. De 2013 a 2023, no ano passado, o gasto federal com prevenção de desastres cai 78,4% em uma década. Investimento na área passou de 6,8 bilhões para 1,47 bilhão. O governo Bolsonaro registrou a maior redução. A manchete principal do jornal Estadão, Lorena, é sobre a decisão do Copom. Política monetária. Com racha no Copom, Banco Central reduz ritmo e taxa Selic cai 0,25 ponto. Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual de 10,75% para 10,50% ao ano. A decisão interrompeu um ciclo de 6 cortes consecutivos de 0,50 ponto. Votaram pela redução de 0,25 os dirigentes mais antigos do Banco Central. O Roberto Campos Neto, que é o presidente da instituição, a Carolina de Assis Barros, o Diogo Abre Guilhem, Otávio Ribeiro Damaso e Renato Dias de Brito Gomes. Indicados no governo Lula, o Gabriel Galípolo, Ailton de Aquino, Paulo Pichetti e Rodrigo Teixeira votaram por um corte de 0,50 ponto. Galípolo é visto pelo mercado como favorito para assumir o comando do Banco Central ao fim do mandato de Campos Neto, em dezembro próximo. Em comunicado, o Copom atribui a decisão de ontem ao ambiente externo por causa da política de juros dos Estados Unidos e ao cenário doméstico com expectativas sobre a inflação. Sobre o assunto, Celso Ming escreve: aliviada no acelerador, aumentará a gritaria dos mais radicais. E Álvaro Gribel, indicados por Lula, votando no mesmo lado, é mau presságio. Oriente Médio. Estados Unidos prometem cortar envio de armas a Israel se a cidade de Rafah for invadida. Na área de entretenimento, é uma entrevista com a atriz Luísa Arraes, a vez da onipresente Luísa Arraes. Aos 30 anos, ela está em novela, no filme Transe e em breve estreia longas baseados em Grande Sertão Veredas. E por último, na área de negócios, é destaque aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo: empresa do presidente da Fiesp, a Coteminas, pede recuperação judicial. A parceria da chinesa Shein no Brasil
empresa de Josué Gomes da Silva, tem dívida líquida de 1,1 bilhão de reais. É com você, Lorena. Então vamos conferir agora a capa do jornal Folha de São Paulo, que traz como sua principal manchete: em reunião dividida, Copom reduz ritmo de corte da Selic. Taxa cai 0,25 ponto para 10,50% ao ano. Indicados por Lula votam em corte maior. Dividido pela primeira vez na atual formação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu ontem mudar o ritmo de redução da taxa básica de juros e anunciou o corte de 0,25 ponto percentual após 6 diminuições seguidas de 0,50. Assim, a Selic passou de 10,75% para 10,50% ao ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e outros 4 integrantes votaram pelo corte menor. Os 4 indicados por Lula por redução de 0,50. A divisão desfez um acordo tácito por unanimidade e expôs fissura entre Campos Neto e Gabriel Galípolo, diretor contratado para sucedê-lo no ano de 2025. A possibilidade de divisão política no colegiado alimenta a desconfiança do mercado. O comunicado cita a necessidade de cautela ante incertezas globais, com sinais do Fed de que juros demorarão a cair nos Estados Unidos, a atividade econômica no país maior do que esperado e a expectativa de inflação acima da meta. Sobre o futuro da Selic, o comitê diz que a extensão e a adequação dos ajustes seguirão o compromisso de convergência da inflação à meta. A próxima reunião será em julho. Estados Unidos travam o envio de 3.500 bombas para Israel. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, suspendeu o envio de 3.500 bombas para Israel na última semana, na iminência de ataque israelense à cidade de Rafah, abrigo para mais de 1 milhão de refugiados palestinos. Biden disse ontem à CNN americana que armas entregues a Tel Aviv pelos Estados Unidos vêm sendo usadas para matar civis e que Washington não apoiará uma invasão a Rafah. A principal foto da capa da Folha hoje: vestido de Homem-Aranha, voluntário brinca com crianças desabrigadas no campus da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O local recebe 6.000 pessoas. No Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul teme mais chuva e mortos chegam a 100. O resgate por barco de vítimas das enchentes em Porto Alegre foi interrompido ontem após a volta da chuva. Em todo o Rio Grande do Sul, o total de mortes chegou a 100 e a 130 desaparecidos. O estado teme novas tempestades e onda de frio a partir de hoje. Na capital gaúcha, supermercados estão com prateleiras vazias. O mais grave é a falta de água. Por causa da escassez, a venda é limitada por cliente. A Associação Gaúcha de Supermercados diz que não há desabastecimento. Relatos de falta no interior também se multiplicam. Em Canoas, na região metropolitana, a situação é dramática, com até 1.000 pessoas na fila de distribuição de comida. A Força das Águas, diz a Prefeitura, levou metade da população da cidade, 153 mil, a deixar suas casas. Estima-se que 70 mil imóveis terão de ser reconstruídos. No sul do estado, o Rio Grande suspendeu aulas e alertou moradores à espera da cheia. A cidade fica na região da Lagoa dos Patos, onde desemboca o rio Guaíba. A chuva prevista para hoje deve atingir o centro-norte e o leste, áreas de maior devastação até agora. Outro destaque: sem luz e sem água, moradores ilhados resistem a deixar casas. Falta de órgão nacional dificulta a resposta a desastres climáticos. Leite alterou 480 normas do Código Ambiental do Estado. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alterou por volta de 480 normas do Código Ambiental em seu primeiro ano de mandato à frente do Estado, em 2019. Especialistas criticam o governo por ter articulado o que chamam de desmonte do Código. Mudanças foram debatidas e catástrofes climáticas são tendência de gestão de Leite. Na área de esportes, Real Madrid vira jogo dramático e vai à final da Champions contra a Borussia. Na Ilustrada, Nadson Ferinha busca inspiração na Seresta para remodelar o Arrocha. No turismo, mais um 5 estrelas na Faria Lima. Hotel Pulso aposta em luxo silencioso. A AstraZeneca para de fabricar vacina contra a Covid-19. E, por fim, abril de 2024 foi o mais quente da história, afirma Observatório. Oceli, agora quais são os destaques do Jornal O Povo?
Jornal Cearense O Povo, na edição de hoje, Lorena, o assunto principal é ensino médio. Ceará vai ofertar bolsas para incentivar estudo da matemática. O programa Mais Aprendizagem Matemática beneficiará estudantes e professores e terá monitoria específica para alunas. As estudantes que mais se destacam na matéria receberão R$ 200 mensais de agosto até dezembro. Esta foto aqui na área de esportes, Fortaleza sofre na altitude da Bolívia e é goleado pelo Nacional Potosí por 4-1. Ainda destaque na capa do jornal O Povo a situação lá no Rio Grande do Sul. Esta foto, olha aí, do estádio, dizendo que as origens da tragédia, mudanças climáticas e política de prevenção de desastres frágil resultam em mortes e destruição no Rio Grande do Sul. É o assunto da reportagem do jornal de hoje. Na política, investigação do Ministério Público denuncia 6 empresários por suposto desvio de verbas da Secretaria de Esportes do Estado. Licitações de 2011 e 2012 teriam sido forjadas em troca de parte do valor repassado a entidades que deveriam fomentar o esporte. Ainda em eleições, o senador Cid Gomes disse para o jornal Povo que reforça a aliança PSB e PT em Fortaleza e disse ainda que o prefeito Ivo Gomes é quem conduzirá a sucessão em Sobral. Na economia, com o pé no freio, Copom reduz taxa básica de juros para 10,50% ao ano. Num caderno Vida e Arte, o assunto é essa peça chamada Bárbara, com Marisa Ortiz, é apresentado em Fortaleza. E por último, a coluna Layout completa 50 anos com uma série de campanhas especiais. Bom, e na capa do Correio Brasiliense, os principais destaques na área de Direito e Justiça são: União homoafetiva. Anteprojeto do Código Civil prevê mudanças e modernização nas leis para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é reconhecido pelo STF e realidade no Brasil. A entrevista é com o presidente do TJDFT, Valdir Leôncio Lopes Júnior, que avalia os desafios do judiciário. O perfil é sobre Herman Benjamin, próximo presidente do STJ e um construtor de leis. Na área de artigo, a alienação fiduciária é tema da análise de Ana Carolina Dias Esteves. A principal manchete do Correio Brasiliense hoje: chuva, frio e falta de água agravam situação no sul. Um temporal com rajadas de vento aumentou ontem um alerta em diversas regiões do Rio Grande do Sul, castigado por enchentes e deslizamentos na maior catástrofe climática da história do estado. As buscas e os resgates foram suspensos por algumas horas na capital Porto Alegre, que segue com muita água nas ruas, principalmente nos bairros à margem do rio Guaíba. E a situação deve se agravar nos próximos dias, com a chegada de uma frente fria. A meteorologia prevê baixas temperaturas de até 4 graus e mais chuva com ventos, que podem passar de 90 km por hora. O cenário de destruição e caos nos 425 municípios atingidos dificulta a chegada da ajuda e dos donativos, principalmente de água. Mais de 500 mil casas do Rio Grande do Sul estão sem abastecimento, o que impede banhos e a lavagem de roupas e louças, além da higiene das casas, muitas delas tomadas pela lama. Em várias cidades, as torneiras estão secas há 7 dias. Ontem, as autoridades registraram 100 mortes. O número de desaparecidos é de 130 e 70 mil estão refugiados em abrigos. Outros destaques também sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul: brasiliense cada vez mais solidário, saiba onde doar. Prefeito de Canoas ao Correio afirma que a população está desesperada.
Rio Grande do Sul receberá 153 milhões de reais para obras de contenção. Relatório aponta riscos climáticos no Brasil em 2024. Ritmo de corte de juros desacelera. Rachado com divergências entre diretores indicados por Bolsonaro e por Lula, Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto para 10,50 ao ano e reforçou cautela no afrouxamento dos juros. Nova proposta para a reoneração da folha. Cerrado desvendado. O Museu de Biologia da Universidade de Brasília inaugura 2 novas exposições a céu aberto. Uma das atrações é a réplica em tamanho real do esqueleto de um titanossauro. Busca por médicos. Presidente do IDES do Distrito Federal, Juraci Cavalcante, falou no CB Poder sobre a dificuldade para a contratação de pediatras para a rede pública. Avaliou também a situação da dengue na capital do país. E, por fim, sobre a guerra em Gaza, Estados Unidos suspendem armas. A ameaça de invasão à cidade de Rafah levou a Casa Branca a interromper um carregamento de bombas ao exército de Israel. Oceli, quais são os destaques do valor econômico? México, favorita na eleição à presidência, Cláudia Sheinbaum defende reformas polêmicas na Constituição. Mudança climática. Temperatura global bate novo recorde em abril e registra a 11ª elevação seguida na comparação anual. Croton registra avanço em matrículas de cursos presenciais pela primeira vez desde a pandemia, diz Roberto Valério. A manchete do Valor Econômico de hoje é sobre a decisão da redução da taxa de juros. Em decisão dividida, Copom reduz o ritmo de corte e baixa Selic para 10,5% ao ano. Numa decisão dividida, o Comitê de Política Monetária Copom reduziu ontem o ritmo de corte dos juros, baixando a Selic em 0,25 ponto percentual para 10,5% ao ano. 5 dos 9 integrantes do colegiado do Banco Central votaram por uma queda menor da taxa, entre eles o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Coteminas entra em recuperação judicial. Aqui de novo essas 2 fotos. Uma são casas destruídas pelo temporal e enchentes na cidade Roca Salles, no vale do rio Taguari. E essa outra aqui é na base aérea de Brasília. Voluntários e soldados recebem doações para o Rio Grande do Sul. A Redditor e Bradesco criam nova empresa. Bradesco Seguros e Redditor se uniram para criar uma nova empresa hospitalar que já chega ao mercado com 3 hospitais da bandeira, em São Luís do Maranhão, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a serem inaugurados no segundo semestre. Batizada de Atlântica Door, a empreitada une 2 gigantes que concorrem no mesmo segmento. Abre aspas, decidimos nos juntar devido à necessidade de hospitais de qualidade, bem equipados e com tecnologia, diz Paulo Mull, presidente da Redditor. Na sociedade, o grupo da família Mull terá 50,01% e a Bradesco Seguros 49,99%. Investimentos e receitas serão compartilhados na mesma proporção. Rio Grande do Sul chega a 100 mortos e prejuízos já alcançam 6,3 bilhões de reais. Editora Globo libera acesso e tem página especial sobre o SOS Rio Grande do Sul.
O Senado Federal aprova o DPVAT e 15,7 bilhões de reais para o governo. Uma entrevista com Flávia Varela diz o seguinte: executivas como Flávia Varela, mãe de Isabela, e rede de recursos humanos da ThyssenKrupp mostram que é possível retomar a carreira após uma pausa mais prolongada para cuidar de questões ligadas à maternidade. Destaques: Nestlé investe R$1 bilhão em café e Educa 2030, o Pacto Global da ONU. Rede Brasil lançou o Educa 2030, movimento que busca incentivar e auxiliar empresas a participarem da capacitação de jovens para o mercado de trabalho. É com você, Lorena. Então agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando agora pelas páginas do jornal o Globo, que traz nos seus editoriais: no TSE, Carmen Lúcia terá de enfrentar desinformação e inteligência artificial. Ministra que assume a corte em junho se mostra atenta aos riscos trazidos pela tecnologia às eleições. O segundo editorial: governo repete erros conhecidos como programa de apoio a estaleiros. A administração petista quer mais uma vez usar encomendas da Petrobras para incentivar a indústria naval. Sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, êxodo do dilúvio. Balneários e beira de estrada se tornam refúgio para quem deixa Porto Alegre. Sonhos submersos. Do jovem Kaique à família Rocha, história de uma tragédia que já fez 100 vítimas no Rio Grande do Sul. Pior que Brumadinho, os relatos de quem presta o socorro. Resgate de cães e cavalos. Quase 10 mil animais já foram retirados das águas gaúchas. 8.933 animais foram resgatados pela Brigada Militar, pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado até ontem. 500 animais foram salvos nas cidades mais afetadas da Grande Porto Alegre pela Secretaria do Meio Ambiente. Na base aérea de Brasília, filas de 3 quilômetros para doações. É uma questão de humanidade. Estou fazendo a minha parte, diz aposentado que não se importou com a demora de 1 hora na fila. Utilidade pública. O Globo cria ambiente no site com conteúdo aberto aos leitores. Polícia Federal abre inquérito para investigar fake news. A AGU aciona Pablo Marçal na Justiça por conteúdo falso sobre a atuação de militares na enchente do Rio Grande do Sul. Agora passando para a área de política, dados versus percepção. Falta de conexão entre índices oficiais e sensação do eleitor compromete a avaliação do governo Lula. Para manter veto, governo prioriza Câmara com emendas de comissão. Planalto tenta acordo com o Congresso para manter hoje decisão de Lula, que derrubou parte da verba de parlamentares, mas encontra resistência no Senado. Lewandowski ajusta a resolução sobre presídios para atender evangélicos. Ministro se reuniu com parlamentares do segmento que reagiram à proibição do proselitismo religioso nas cadeias. A entrevista que o Globo traz hoje é com Ricardo Nunes, pré-candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo. O prefeito nega guinada à direita em eventual novo mandato, defende anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e, apesar do apoio do ex-presidente, diz não querer nacionalizar a campanha. Na área sobre economia, pé no freio. Dividido, o Banco Central reduz taxa de juros em apenas 0,25 ponto a 10,50%. Senado autoriza antecipar 15,7 bilhões em gastos. Ampliação de despesas no orçamento deveria ser decidida a partir do fim do mês, mas projeto de lei permite aumento para já. Parte dos recursos pagará emendas parlamentares que haviam sido vetadas pelo Planalto. Planalto resiste a separar benefícios e salário mínimo. Proposta que moderaria reajustes do BPC e abono é defendida por Tebet. Haddad recomendou o artigo com sugestão similar. Seguradoras ampliam prazos e avaliam estender coberturas. Empresas enviam veículos especializados e profissionais para agilizar a assistência emergencial no Rio Grande do Sul.
Desastre afeta mais de 80% da atividade econômica no Rio Grande do Sul. Além das perdas na agricultura, dificuldade logística para escoar produtos e insumos multiplica impactos em diversos setores. Infraestrutura ainda não tem previsão de retorno. Nos postos, o cenário é de falta de combustível ou estoque restrito. 5 cidades estão sem serviço de telecomunicações. Operadoras permitem acesso de todas as empresas quando só há uma rede disponível. Em diversas áreas ainda falta luz. Coteminas, do setor têxtil, entra em recuperação judicial. Indústria do atual presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, está em crise desde a pandemia. Dívidas somam 1 bilhão a 2 bilhões de reais. STF tem placar de 5-2 para decidir que lei das estatais é constitucional. Julgamento será retomado hoje. Ministros avaliam se devem manter decisão de Lewandowski, que suspendeu parte da legislação. Bradesco e Rede D'Or criam nova rede de hospitais. Com investimento inicial de 1,1 bilhão de reais, Atlântica e D'Or já nascem com 3 unidades em construção. BETs poderão manter base de dados no exterior. Estruturas tecnológicas deverão estar em países que tenham cooperação jurídica com o Brasil. Na área sobre o mundo, pressão sobre Israel. Biden suspende entrega de bombas diante de ofensiva limitada em Rafah. Prisões seguem em protestos, mas alunos têm êxito na Irlanda. Universidade porá fim a investimentos em empresas vinculadas a assentamentos. Ucrânia aprova recrutamento de presos em troca de anistia. Sob pressão de ofensiva russa, país busca formas de recompor tropas após seguidas derrotas. Crimes graves foram excluídos. E, por fim, política alemã é atacada em meio à onda de violência. Além de ex-prefeita de Berlim, outras pessoas públicas foram agredidas recentemente em clima de tensão antes das eleições. Oceli, o que há nas páginas internas do Estadão? A coluna do Estadão de hoje, a nota de destaque é: governo discute moratória às dívidas do Estado do Rio Grande do Sul por até 3 anos, em impasse que será arbitrado por Lula. Tem outra nota aqui interessante que diz respeito muito aos nordestinos. Socorro. Produtores de mandioca bateram a porta dos ministros Fernando Haddad e Carlos Fávaro, da Agricultura. Eles pedem para ser incluídos no programa de renegociação de dívida dos agricultores que vai até dia 31. Reclamam que não tem como honrar os empréstimos, já que o preço do produto, a mandioca, caiu 66% em 2 anos. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz: a ficha caiu. Quando um dos principais investidores do país declara publicamente que errou por ter acreditado na seriedade de Lula no trato das contas públicas, o recado do mercado está dado. Segundo editorial, um governo que atira a esmo. Lula já cumpriu 1/3 do mandato, mas seu governo ainda prepara projetos para a segurança pública. Enquanto isso, renova a ineficaz operação militar em portos e aeroportos. Nas páginas de artigos, o primeiro é do ex-senador José Serra e também economista: o conflito da desoneração da folha de pagamento. Diz ele: no novo mundo digital, proteger o emprego é um compromisso com a coesão social. A questão da desoneração é a ponta do iceberg. É melhor enfrentar a realidade que ela mostra. O segundo artigo também é do economista Felipe Salto. A política fiscal vai falhar antes de começar? Questiona ele. Se enfiarem o pé na jaca no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, o último que sair terá de apagar a luz. Na área de política,
Governo negocia liberar máximo de emendas individuais ao Congresso. Padilha intensifica a agenda com líderes e ministros. William Vac escreve: tragédia e estatura. 63% acham que Lula não cumpre promessas de campanha, diz pesquisa da Quest. Outra pesquisa da Atlas Intel diz que o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm avaliação negativa. Supremo Tribunal Federal tem 5 votos a favor da lei das estatais. Tribunal de Contas da União aponta indícios de fraude em contratos do SESI e do SENAI no Distrito Federal. Internacional. Biden promete cortar envio de armas se exército israelense invadir a cidade de Rafah. Israelenses dizem ter aberto posto de fronteira em Gaza. ONU nega. Veterano do dia D escolhe se casar na Normandia. Governo alemão condena onda de ataques a políticos. Rio Grande do Sul. Refugiados climáticos dormem em carros e ruas em Porto Alegre. Em mapas, como cheia afetaria outras cidades. No estado, cerca de 400 escolas estão alagadas ou destruídas. Gasto federal para prevenir desastre cai 78,4% em uma década. Desmatamento da Amazônia cai 21,8% em um ano, aponta INPE. Na área de esporte, Neuer falha, Real Madrid vira sobre o Biden e está na final. Presidentes de Grêmio e Inter criticam sequência do Brasileirão. Tranquilo na altitude, São Paulo sai atrás, mas vence Cobresal e avança. Em Montevidéu, Palmeiras reencontra palco do tricampeonato. Porta-voz digital rouba a imagem da cantora ucraniana. No caderno de economia, Banco Central reduz ritmo e Selic cai 0,25 ponto. Tributos prefixados e atrelados ao IPCA ganham maior atratividade. Celso Ming escreve: Copom rachado reduz menos os juros. Para mercado, votos podem indicar um Banco Central mais leniente. Setores querem esticar prazo para a reoneração, mas Ministério da Fazenda resiste. Vinculação entre Previdência e salário mínimo entra na mira de Simone Tebet. No Sul, fábricas param e pedem auxílio. Com 1,1 bilhão em dívidas, Coteminas apresenta pedido de recuperação judicial. Banco do Brasil tem lucro de 9,3 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale do Rio Doce oferece 16 bilhões de reais em outorgas que governo federal pede 25,7 bilhões de reais. E por último, Lorena, é a capa do Caderno de Cultura do Estado de São Paulo. A atriz Luísa Arraes diz: eu amo desobedecer. É com você. Bom, e os editoriais da Folha de São Paulo hoje falam sobre falta preparo para lidar com desastres no país.
O enfrentamento organizado e eficiente de calamidades como a que atinge o Rio Grande do Sul precisa entrar para a rotina do poder público e da sociedade. O segundo editorial, Netanyahu sobre pressão. Premier israelense tenta evitar julgamento político e criminal ao adiar cessar-fogo em Gaza. Na área de política, governo enfrenta teste de fogo no Congresso com análise de vetos de Lula. Gestão petista busca reduzir danos e priorizar temas diante da possibilidade de derrotas em série em votações nesta quinta-feira. Cálculo sobre derrubada de veto opôs Lewandowski a ministros. Rui Costa e Padilha foram contra a decisão sobre saidinhas por temer desgaste. A avaliação do governo Lula é 33% positiva e 33% negativa, diz Quest. Mourão faz governo desistir de consenso por PEC dos militares. Ministro da Defesa monta força-tarefa para convencer senador que segue irredutível. Projeto vai para o voto. Ministério Público Eleitoral se diz contra a cassação de Sérgio Moro. O vice-procurador-geral eleitoral afirma que não existe comprovação de desvio ou omissão de recursos. PSDB e Solidariedade buscam outros partidos e miram candidatura presidencial em 2026. Acusações de Musk amorais ampliam ataque ao judiciário. Interações nas redes sobre cortes superiores ultrapassaram as da eleição de 2022. Julgamento sobre investigações é refeito no STJ. Zanin se declara impedido em ação de Bolsonaro. Invasão do Brasil por holandeses teve guerrilha na Bahia há 400 anos. Salvador foi ocupada em maio de 1624. Invasores enfrentaram cerco e tiveram líder militar assassinado. Eleitor que não regularizou o título só pode fazê-lo agora depois das eleições. Eleitor que não tirou o título, mas deveria. Agora, na área sobre o mundo, Estados Unidos pausa o envio de 3.500 bombas a Israel pela primeira vez na guerra. Biden diz que munições devem ser usadas para matar civis e que não apoia a invasão de Rafah. Estudantes da USP montam acampamento pró-Palestina e criam um protocolo de segurança. Grande ataque aéreo da Rússia deixa parte da Ucrânia no escuro. A ação é das maiores em semanas contra o país invadido. Sem pessoal, Kiev vai recrutar prisioneiros para o exército. União Europeia celebra a democracia no Brasil com um show de luzes em São Paulo. Agora, indo para a área de mercado, o Banco Central reduz ritmo de corte dos juros sob a oposição de todos os indicados por Lula. Por 5 votos a 4, o Copom decidiu diminuir a Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,75% para 10,50% ao ano. Também na área de mercado, racha no Copom expõe disputa crescente entre Campos Neto e Galípolo. Divisão desfaz espécie de acordo informal que havia se estabelecido pela busca de consenso na política monetária. Lucro do Banco do Brasil sobe 8,8% para 9,3 bilhões de reais no primeiro trimestre. Projeto que recria o DPVAT e libera 15 bilhões de reais vai para a sanção. O espaço adicional para despesas entrou como jabuti em texto sobre seguro. Indústria automotiva avança, mas enfrenta ameaças. PT trava na Câmara proposta para tributar compras de até $50. Fazenda silencia sobre a discussão no Congresso, enquanto defende no Supremo que a taxa não ultrapasse os 30%. STF tem 5 votos a 2 para restringir políticos em estatais, mas sugere manter nomeações de Lula. Tamanho da ajuda federal ao Rio Grande do Sul ainda é incógnita. Cidades submersas dificultam a tarefa de mensurar os estragos. Cálculos preliminares vão de 50 bilhões de reais a 100 bilhões. A gente nem consegue dormir, diz produtor de leite gaúcho que tenta salvar mercadoria. E por fim, Câmara aprova incentivo à energia solar para baixa renda. A Câmara aprovou na terça-feira um projeto de lei que propõe subsídios da União para a instalação de painéis de energia solar para famílias de baixa renda. A proposta do deputado Domingos Neto, do PSD Ceará, busca financiar a instalação de sistemas de energia renovável para consumidores que hoje se beneficiam da tarifa social de energia elétrica. Oceli, o que há nas páginas internas do Jornal O Povo? A gente começa no Jornal O Povo, Lorena, aqui com a nota de destaque da coluna vertical,
escrita pelo jornalista Carlos Maza. O caso dos deputados pedetistas do Ceará que querem deixar o PDT é distribuído no Tribunal Superior Eleitoral. Chegou oficialmente nesta semana ao Tribunal Superior Eleitoral a ação onde 14 deputados do PDT do Ceará, entre efetivos e suplentes, tentam justificar uma possível desfiliação por justa causa da legenda. Na Corte Superior, o processo foi distribuído para a ministra Isabel Calotti, colega de STJ, o Superior Tribunal de Justiça, dos cearenses Raul Araújo e Teodoro Silva Santos. Nessa nova instância, irá julgar recurso do PDT nacional que tenta anular a decisão aqui no Ceará do Tribunal Regional Eleitoral, que reconheceu legitimidade de uma possível desfiliação dos parlamentares, apontando indício de perseguição política deles enquanto os filiados ao PDT, perseguição que seria feita pela direção estadual. O processo, no entanto, ainda passará por análise do representante do Ministério Público junto ao TSE. Ainda destaque na coluna vertical, dizendo que hoje o entrevistado da Rádio Povo CBN é o pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que será entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Maza. Na charge de hoje, do Jefferson Portela, é uma crítica às mentiras que estão sendo veiculadas a respeito das ajudas ao Rio Grande do Sul. Ele pergunta: devemos tomar muito cuidado? Aí a pessoa pergunta: com o jacaré? Ele diz: não, com as fake news. Licitação para a construção da primeira etapa do ITA em Fortaleza. É aberta a licitação. Ceará deve ser o segundo estado do Brasil e o primeiro do Nordeste a contar com a sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Fortaleza realiza mutirão de tipagem sanguínea. Chama Olímpica desembarca na França. Faltam 78 dias para os Jogos Olímpicos. Comemoração aqui de 79 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi na Champs-Élysées, no coração de Paris. O banco BMG é condenado a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a cliente que teve um cartão de crédito consignado contratado de forma indevida. 7 passageiros são presos no aeroporto Pinto Martins, transportando cocaína em cápsula dentro do corpo. Festival Zeppelin, datas da terceira edição são anunciadas. A terceira edição do Festival Zeppelin de Música e Artes já tem datas definidas. O perfil oficial do evento no Instagram confirmou que o festival volta ao calendário de Fortaleza neste ano, nos dias 24 e 25 de agosto. A reportagem especial do jornal é sobre as mudanças climáticas, os fatores que levam a um desastre climático. Passa de 100 o número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul. Políticas precisam pensar nas pessoas e priorizar defesas civis. Na área de política, o senador Cid Gomes diz que PSB e PT estarão juntos em Fortaleza e afirma que Ivo Gomes é quem decide
sobre a sucessão em Sobral. Evandro Leitão rebate Elcio sobre a investida para enfraquecer aliados de Sarto. Ministério Público denuncia que 6 empresários por desvio de verbas na Secretaria de Esportes. Ainda incerto se Juazeiro do Norte poderá ter ou não segundo turno. O resultado final do número de eleitores inscritos só sairá no final deste mês, com a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral do número de eleitores em Juazeiro. Se ultrapassar os 200 mil eleitores, Juazeiro fica potencialmente a ter segundo turno nas eleições de outubro próximo. A aprovação de Lula supera desaprovação apenas no Nordeste, diz pesquisa. O jornalista Érico Firmo escreve na sua coluna: como o poder, seja a direita ou seja a esquerda, trata o meio ambiente. A área de litígio entre Ceará e Piauí, a previsão é que o Exército conclua um novo estudo ainda este mês. O Banco Central põe pé no freio e reduz taxa básica de juros para 10,50% ao ano. Ainda na economia, estações de reuso de água e tratamento são inauguradas no Polo Industrial Horizonte Pacajus. Iniciativa surge a partir de parceria entre Vicunha Serviços e a CAGES. Professores e alunos receberão bolsas para incentivar estudo da matemática. Em Fortaleza, a Avenida Murilo Borges ganha nova ciclofaixa em trecho de 1,3 quilômetros. Policiais militares são considerados culpados de arrebatamento e morte de frentista em 2015. O editorial do jornal O Povo desta edição fala sobre morte de políticos precisa de investigação rigorosa. E por último, Lorena, é a capa do caderno de esportes, diz que revés tricolor, faltou fôlego. Fortaleza sofre na altitude boliviana, é goleado pelo Nacional Potosí e perde 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Então vamos conferir as páginas internas do Correio Brasiliense, que trazem sua editoria de política sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Para a obra de encosta, o governo separa 1,7 bilhão de reais. Desse montante, o Rio Grande do Sul receberá 152 milhões para erguer estruturas de contenção. E a previsão é que mais dinheiro seja liberado para investimentos em drenagem. Recursos fazem parte de um total de 18,3 bilhões de reais. TCU define relatores para fiscalizar a ajuda. Na coluna Nas Entrelinhas, por Luiz Carlos Azevedo, solidariedade aos gaúchos melhora a avaliação de Lula no Rio Grande do Sul. Também na área de política, obituário, Carlos Matias, ministro do STJ. Magistrado era considerado um dos mais brilhantes juristas de sua geração e reconhecido como um profundo conhecedor do direito. Foi um colaborador frequente do Caderno de Direito e Justiça do Correio Brasiliense. No Congresso, volta do DPVAT é aprovada. Também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, previsão de mais chuva. Meteorologistas alertam para a entrada de outra frente fria no Rio Grande do Sul, que deve provocar novos temporais em municípios traumatizados pela enchente. Água invade cidades da Orla e da Lagoa dos Patos. O número de mortos chega a 100. A entrevista de hoje do Correio Brasiliense é com Jairo Jorge, prefeito de Canoas, que afirma que as pessoas no Rio Grande do Sul estão desesperadas com toda essa situação. Também sobre o Rio Grande do Sul, falta d'água em meio à cheia. Crise de abastecimento atinge mais de 500 mil casas no estado.
Quando o acesso fica muito restrito, gaúchos recorrem aos vizinhos e familiares. Empresas, doações individuais e campanhas pela internet procuram ajudar as vítimas das enchentes. Canoas recebe voos comerciais. Cabe buscar alternativas ao aeroporto Salgado Filho. Na área de economia, juros altos. Com cupom dividido, Selic vai a 10,5%. Para analistas, o fato mais relevante da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi a divergência entre os diretores indicados por Bolsonaro e os indicados pelo presidente Lula. A avaliação é de que a divisão permaneça nas próximas rodadas. E por fim, sobre a arrecadação, Haddad vai apresentar nova proposta de reoneração. No programa Bom Dia Ministro, Haddad defendeu a ação. Oceli, o que é nas páginas internas do Valor Econômico? O jornalista Assis Moreira, no Valor Econômico, Lorena, escreve: a ambição de Macron por uma Europa potente. Movimento busca parceria de jovens e empresas. O objetivo é incentivar e auxiliar o setor privado na capacitação para o mercado de trabalho. Escolas vão receber verba de fundo de telecomunicações. Marcas da editora Globo e CBN têm página especial com conteúdo aberto sobre o SOS Rio Grande do Sul. Chuvas já mataram ao menos 100 no estado. Desmatamento cai na Amazônia e no Pantanal. Reconstrução do Rio Grande do Sul terá linha de crédito, promete o governo. Indústria de veículos sente efeito da tragédia. Petróleo caminha para liderar exportações no país. A arrecadação deve ter acelerado em abril. Dados preliminares apontam alta superior a 15% nas receitas administradas. Dívida de estados faz governo liderar a ofensiva ao Supremo. Bancos têm 3 prioridades na reforma tributária. Varejo ruma para desaceleração nas vendas após começo de ano forte. Presente do Dia das Mães fica mais raro. Maria Cristina Fernandes escreve: urubus da tragédia prenunciam embate. Senado aprova a volta do DPVAT e liberação de 15 bilhões de reais ao governo. Proposta é a reoneração gradual, diz o ministro Fernando Haddad. Ministro Padilha tenta aproximar ministros e líderes da base. STF tem placar 5-2 para declarar a constitucionalidade da lei das estatais. Lula é aprovado por 50%, diz pesquisa Genial Quest. Mundo registra calor recorde por 11 meses seguidos. Estados Unidos interrompem envio de armas e ampliam tensão com Israel. Editorial do Valor Econômico. Congresso precisa rever projetos ambientais à luz da crise no Rio Grande do Sul. O país dos privilégios e dos gastos garantidos. É um artigo de Maílson da Nóbrega. Ele diz: é preciso desestimular iniciativas irresponsáveis e revogar a aberração das vinculações. China dá razão a otimistas e pessimistas. Candidata líder no México defende reformas polêmicas da Constituição. Coteminas entra em recuperação judicial com dívidas de até 2 bilhões de reais. Grupo dono da MM Martin e Santista enfrenta crise financeira. A disputa judicial do dono da Cosan contra a ANP para liberar o gasoduto da Compass. Como pausar a vida profissional e preparar o retorno ao mercado. Bradesco Seguros e Rede D'Or criam um novo grupo hospitalar. Croton vê volta dos alunos aos cursos presenciais. Mercado prevê receita e lucro menores para Petrobras. Ex-executivos da empresa BK compram fazenda churrascada.
Venda de cerveja cresce no Brasil e sustenta resultado da Ambev no primeiro trimestre. Operação de café da Nestlé tem R$1 bilhão para investir de olho no público jovem. Flamengo e Fluminense devem assumir o Maracanã por 20 anos. Multi vai fabricar no Brasil celular da Oppo. Avança plano de fundo para crédito rural no Rio Grande do Sul. No estado, 23 mil hectares de arroz estão perdidos. Minerva, a empresa, fechou o primeiro trimestre com prejuízo de R$ 186,2 milhões. Lucro da Três Tentos cresce 51% e tem a 21ª elevação consecutiva. A empresa Brasil Agro registra perda de R$ 30 milhões. Quebra na soja fez lucro da SLC recuar 60% no primeiro trimestre. No caderno de finanças, Copom dividido corta Selic em 0,25 ponto. Cautela antes de decisão faz ativos oscilarem. Copom põe em dúvida novos cortes na Selic. Comitê questiona se deve cortar mais os juros. Divisão gera nervosismo com futura gestão do Banco Central. Banco do Brasil lucra R$ 9,3 bilhões, mas agro é incerteza e pode pesar no ano. Vencedores da era da pandemia perdem 1,5 trilhões de dólares. Banrisul diz que riscos estão sob controle, mas vê impacto ainda incerto. E por último, Lorena, é a capa do jornal, do caderno Legislação, que diz o seguinte: a TIM Celular perde disputa bilionária sobre ágil na Câmara Superior do CARF e o Tribunal Superior do Trabalho suspende ações sobre contribuição assistencial.